Conselhão divulgou uma carta aberta ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pedindo a redução da taxa básica de juros. O documento foi divulgado ontem, durante o segundo dia da reunião do Copom. Repórter Rodrigo Viga, do Rio de Janeiro, qual foi o tom das críticas do Conselhão, Viga? Olha, meu caro Tiago, foi uma divulgação dessa carta aberta pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que dá uma assistência ao governo, chamado de Conselhão, no sentido de colocar um elemento adicional de pressão sobre o Comitê de Política Monetária. Mas a autoridade monetária não age sob pressão, e sim em cima de informações e dados técnicos. Agora há pouco nós ouvimos uma boa explicação sobre suscetibilidades, detalhes sobre o arcabouço fiscal, também questões envolvendo a trajetória da inflação oficial do país, o IPCA, em 12 meses, que vai haver uma troca de taxas. No ano passado foram 3 meses de quedas consecutivas por conta daquele teto de ICMS para setores considerados fundamentais da economia, e agora essa trajetória que era de queda tende a subir um pouco mais. Mas essa carta aberta do Conselhão, assinada por nomes de peso, como o presidente da Fiesp, Josué Gomes, pela presidente do Conselho do Magazine, a Luísa Trajano, entre outros nomes, pede a redução da taxa básica de juros, a Selic, para a retomada na atividade econômica da economia brasileira. Agora, Tiago, sincero, honestamente, todo mundo sabia, ou pelo menos quase todo mundo sabia, que a taxa Selic seria mantida em 13,75% nessa reunião do Copom que terminou nesta quarta-feira. Agora, alguns economistas especialistas com os quais eu conversei disseram que ficaram, de certa forma, decepcionados, porque nesse documento pós-reunião do Copom não veio ali uma indicação, uma sinalização de quando efetivamente a taxa Selic poderá cair. É o caso, por exemplo, do professor e economista do IBMEC aqui do Rio de Janeiro, Gilberto Braga. Vamos ouvi-lo. A manutenção da taxa Selic pelo Copom não surpreendeu o mercado. Já era esse o prognóstico e se confirmou, portanto, o que se esperava. O que surpreendeu foi a falta de sinalização com relação ao início do período de derrubada do ciclo de baixa da taxa básica. O mercado agora fica um pouco em compasso de espera da ata para poder entender melhor qual é esse cenário que o Banco Central está enxergando para a economia brasileira, quando, para a corrente predominante dos analistas, já há condições para se pelo menos prever que no segundo semestre tenhamos um processo de redução. Esse, então, o economista e professor do IBMEC aqui do Rio de Janeiro, Gilberto Braga. Alguns especialistas com os quais eu conversei disseram o seguinte: a decisão foi mais do que acertada, porque diante de um cenário de cobrança, de pressão e de críticas, se o Banco Central, por conta dessas críticas, reduz a taxa Selic dos 13,75% para 13,5%, poderia colocar em xeque a sua credibilidade, e a autoridade monetária não pode ter a credibilidade questionada, viu, meu caro Tiago? Pois é, então essa repercussão da manutenção dos juros. Rodrigo Viga, do Rio de Janeiro. Hoje mais eventos aí no Rio, você vai continuar acompanhando até mais tarde. Girando os nossos comentaristas, um minutinho para cada um, nosso tempo está curto. Diogo Schelf e o professor Gilberto Braga tem razão, o mercado agora em compasso de espera para a ata da semana que vem, né? Exatamente, Tiago. E olha, o governo de fato não ajuda, né? O governo só reclama da taxa básica de juros, reclama da atuação do Banco Central, mas também não faz a lição de casa para dar as condições para que de fato essa redução na Selic ocorra. Para começo de conversa, podia ter um discurso melhor. Por exemplo, poderia acabar com os rumores de que pretende modificar a meta de inflação, aumentando a meta de inflação. Isso não seria bem visto e o governo já poderia antecipar uma decisão nesse sentido, dizendo que vai manter a meta de inflação. O outro fator é também acabar com os rumores de que pretende destituir Campos Neto ou mesmo acabar com a independência do Banco Central. Para quem nos acompanha, Davi, não entende também essa discussão, por que essa pressão tão grande para esse número baixar? O que vai mudar no país quando a taxa Selic diminuir? Olha, Adriano, o brasileiro tem memória curta, né? Esquece o que aconteceu no governo Dilma Rousseff, quando ela forçou o Banco Central a baixar a taxa de juros. O que aconteceu foi a explosão da inflação no Brasil e teve que aumentar a taxa de juros depois. Ou seja, os juros só vai cair quando o governo tiver um comprometimento com a redução do gasto público e essa estabilização da dívida. Se não tiver isso, não adianta ficar pressionando o Banco Central,
porque pelo menos o Banco Central ainda é uma ilha de juízo num governo de gente irresponsável. E, aliás, do setor privado irresponsável. Essa pressão da Fiesp é irresponsável, porque ela sabe as consequências de uma queda da taxa de juro sem lastro na estabilização da relação da dívida PIB. Pois é, o Conselhão tem números integrantes do setor produtivo, né, Beraldo? Mas talvez nem mesmo mais em agosto a taxa possa cair. Tiago, o Conselhão tem Felipe Neto, tem representantes das empresas que foram envolvidas na Lava Jato, pessoas que inclusive foram presas. A gente vê que não tem uma qualidade, uma autoridade moral para emitir esse tipo de comunicado de forma isenta. O que Lula está fazendo é transformando o próprio Conselhão e também a Fiesp, que é presidida pelo Josué, filho do ex-presidente da República, que recebeu um convite também para compor a chapa com Lula, está transformando a Fiesp neste cão de guarda que, ao sinal de Lula, sai por aí latindo. Isso é inaceitável, isso é um grande absurdo.